Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre os candidatos a prefeito. Bom, eh, volto a dizer que as análises não têm a profundidade que eu gostaria, porque eu teria que fazer vídeos de 10 a 20 minutos sobre cada candidato, e isso tornaria inviável para vocês fazerem uma avaliação. Quero também dizer aos candidatos que levem em conta isso. Há muitas coisas que não dá para me encaixar aqui. E eu tive que escolher sobre quais as coisas eu ia falar. Bom, eu quero falar agora sobre o Alex Castelar. Tivemos a oportunidade de trocar... vou falar que nós trocamos algumas palavras, embora tenha sido via rede social, mas foram alguns textos relativamente extensos, tanto de minha parte quanto da dele. Foi bom porque eu não conhecia, e teve uma situação, eu inclusive cortei num dado momento, porque não era meu interesse fazer debate com nenhum candidato. Essa questão do debate foi até uma ideia original, mas muito lá atrás, que eu abandonei por uma série de circunstâncias. Na verdade não seria um debate, seria uma sabatina. Eu cortei, não por nada, mas eu cortei porque não serviria ao meu propósito ficaria muito extenso, e também eu ia atrapalhar a campanha do candidato, não cabia eu ficar naquele debate com ele. Ele possui uma experiência importante de gestão municipal e suas propostas, como acontece em linhas gerais com os demais candidatos, são execuíveis, mas com a mesma ressalva de sempre. Ele aposta, na conversa que nós tivemos, ele deixou claro que as suas propostas são viáveis, mas a sua grande maioria está assentada sobre recursos externos, e que ele confia no sucesso que ele já obteve em Nova Iguaçu como captador de recursos quando era secretário. Então ele continua apostando nessa situação para Teresópolis. E eu, como vocês sabem, eu não confio em um programa de governo. Eu não confio, eu acho que não é assim que tem que ser feito. Um programa de governo sustentado por verbas externas. Eu sou crítico a isso. Eu não consigo aceitar a sustentação de um programa baseado em verbas externas. O que não quer dizer que não seja válido, entenda? Ele pode... eu entendo que ele deveria fazer duas coisas distintas. O meu programa de governo dentro do município, com verbas municipais, é esse que está aqui. Eu vou executar dessa maneira, que tal, como, de que jeito e qual é o recurso. Ponto número 1. Ponto número 2. Pretendo conseguir verbas externas para todas. Aí sim é uma carta. Essa segunda parte se tornaria uma carta de intenções real, e que mostraria para as pessoas o quanto ele pode fazer se obtiver os recursos eficientes. Não seriam promessas. No momento que ele coloca como promessa, ele compromete essa promessa, já que ela se baseia em recurso externo. É essa a minha crítica. E esse é o ponto. Bom, ele tem capacidade técnica para realizar o que propõe? Bom, até onde eu vi, sim, parece que ele tem sim capacidade técnica, ele, pessoal, de gestão, para fazer o que ele se propõe. Conhece os caminhos necessários, e aliás, é muito importante essa experiência de gestão pública para ele, que coloca, ele o habilita como um dos candidatos mais a ser considerado dentro do contexto. Tá? Na verdade, ele é bem preparado tecnicamente, talvez o mais preparado tecnicamente de todos, inclusive o atual prefeito, só que isso só não é o necessário. Uma coisa é ele ter atuado como secretário, outra coisa vai ser ele atuar como prefeito. É muito diferente. Aliás, nós temos um exemplo bem próprio atualmente no time do Flamengo. O Guardiola é uma coisa, o assistente do Guardiola é outro, e o assistente do Guardiola não deu certo. Não quero dizer com isso que o Alex não vai dar certo, mas o fato do que ele foi não é só credencial para o que ele vai ser. Bom,
O candidato Luiz Ribeiro. Bom, como muita gente me conhece, e eu quero deixar, antes de mais nada, claro uma coisa com relação ao Luiz Ribeiro, que vale também para o Vinícius, mas não na mesma proporção. Todas as minhas opiniões de todos os candidatos são opiniões por candidaturas, não são opiniões às pessoas, tá? Desculpa, gente, eu deixei de fazer uma consideração tanto ao Geraldo Menezes em menor grau quanto ao Alex Castelar. A minha experiência prática me traz uma coisa importante. Tem perguntas que eu gostaria de fazer aos dois, não tive a oportunidade de fazer, e são incógnitas para mim de profunda relevância por tudo que eu já vi acontecer em política ao longo desses 35 anos. Pergunta número 1. Por que deixou um governo bem sucedido de Nova Iguaçu, onde, pelo que eu entendi, era um secretário de sucesso, para uma empreitada de risco? Por que de risco? Porque ele não tem ainda a penetração necessária pessoal junto às comunidades, não é um nome tão conhecido assim, não é um nome conhecido. Por que essa empreitada de risco? E aí cabe a segunda pergunta, que vem da minha experiência prática. Quem está politicamente atrás do seu projeto? Isso porque eu já acompanhei e até participei de situações semelhantes em outros tempos, e sempre existiu um sustentador para tal, muitas vezes até financeiro. Não é que isso não seja um projeto pessoal seu, você já divulgou seus vínculos com Teresópolis, mas eu estou convencido pela minha experiência que tem alguém ou um grupo, e o próprio tempo vai mostrar o que se trata. Não é nada de ilegítimo, não é nada de ilegal, não é isso que eu estou dizendo, não tem problema nenhum isso. Só que eu fico desconfortável quando isso não está aberto. Eu não me sinto confortável. Eu gostaria que tivesse, que em se confirmando o que eu estou dizendo, tanto para ele como para o Geraldo Menezes, isso serve também. Em linhas gerais, as particularidades de cada um, é claro. Principalmente como faz alguns vereadores. Tem alguns vereadores que, quando apareceram para mim como candidatos a vereador, me surpreendi. Alguns, até com relação ao partido em que ele está. Que o partido que ele está, na minha opinião, concepção, ele inclusive me respondeu os motivos, mas não concordo muito, mas também não faz sentido eu ficar discutindo isso. E aí eu percebi, vim a saber quem estava por trás daquela candidatura. Tem mais de um candidato a vereador assim, que foram estimulados a ser candidato a vereador por causa de apoios que haviam por trás. Mas eles apresentaram já quem são seus apoiadores. Eu não vejo um problema nisso. Realmente me incomoda não saber. Saber não é problema, não saber que me incomoda. Bom, voltando à questão que eu estava falando do Luiz Ribeiro, desculpa o desvio, mas eu não podia deixar de falar isso. Eu estou julgando candidaturas, não estou julgando pessoas. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma proximidade pessoal, de amizade com o Dr. Luiz Ribeiro, com sua esposa, amizade de muitos e muitos anos mesmo, praticamente desde que tanto eu quanto ele, começamos em política. É uma pessoa com empatia humana, prestativa, etc. Não está em julgamento a pessoa, está em julgamento a candidatura. Ok? Bom, a minha conclusão, não só por essa passagem, mas em situações vividas anteriormente, o Luiz não costuma ser muito feliz nas suas alianças políticas. Ele não é esse julgamento dele, eu diria, meio falho. Há vários anos atrás, vou contar uma história para vocês. Eu recebi uma ligação, muitos anos, o Luiz era deputado. Eu recebi uma ligação dele
e ele me pediu para ir até um consultório que ele tinha no edifício Túlio Speck, para a gente conversar. Cheguei lá, nós começamos a conversar, ele me disse que se tratava, que era uma questão de uma aliança com um determinado político, e eu disse a ele a seguinte frase: essa aliança vai te destruir politicamente, e não conte com o meu apoio nessa campanha. Eu estou falando isso para mostrar que quando eu digo que ele não é muito feliz nas alianças políticas dele, é porque eu já vi isso acontecer. Bom, Luiz praticamente desmontou, passou a ter uma série de enormes dificuldades, chegou a deputado federal, mas chegou a ser deputado federal e aí desandou, vem tentando candidaturas a prefeito sem grande sucesso. Ou seja, ele se perdeu muito do espaço político que ele tinha, conforme eu tinha dito a ele que iria acontecer. Nesse pleito, para não perder novamente para tentar vencer, ele comete mais uma vez, não só o mesmo erro, mas ele agravou, na minha opinião, esses erros. Os compromissos que ele assumiu politicamente para essa campanha, para essa candidatura, pode levar a consequências, como, por exemplo, uma quantidade de secretarias enorme para poder abrigar todo mundo que ele juntou no entorno dele, alguns revelados, muitos não revelados. A crítica que eu acabei de fazer ao Alex cabe para ele também. Se ele conseguir abrigar todo mundo, vão acontecer conflitos de interesses. Alguém montou, que aquela casa de intenção não foi Luiz que montou, foi um marqueteiro que montou. É a pior carta de intenções de todos os candidatos, é a dele. As promessas que tem no espaço dele são tão mirabolantes que eu diria que boa parte delas são inexequíveis, é impossível delas serem executadas. O que vai acontecer é que vai ter uma secretária, cada secretário que tiver no governo dele vai ser secretário apadrinhado, que vai tentar fazer uma gestão com verbas do seu padrinho, conseguidas pelo seu padrinho, ou seja, totalmente dissociado de um projeto geral de prefeitura. E alguns desses acordos, pelo que eu pude perceber, são muito conflitantes. Isso pode fazer o Luiz se tornar, não é uma afirmação, eu estou dizendo que é uma possibilidade, de ser um prefeito de fachada. Não vai governar. Vai ser aquela coisa de uma prefeitura que tem um monte de gente mandando. E se ele der um soco na mesa para botar todo mundo de lá para fora para assumir o governo, ele cai. É a consequência desse tipo de aliança, de procedimento. Ele cai. É politicamente e gerencialmente o projeto de mais difícil execução. Beira a inviabilidade de gestão o projeto político de prefeitura do Luiz Ribeiro. Eu não consegui, eu confesso minha incapacidade de encontrar benefício no projeto dele. Para resumir, péssimo, não atende a nenhum dos requisitos que eu tenho apreço e defendo. Bom, o prefeito. O prefeito Vinícius Clausen, quando ele se candidatou em 2018, eu previ as dificuldades que ele teria dada a sua inexperiência. Por isso não o apoiei, não votei nele. Ele fez ao longo desse caminho alguns acordos desastrados e, pelo que chegou ao meu conhecimento, se afastou de alguns apoiadores de campanha. Eu vi alguns bem aborrecidos. Eu não sei se ele conseguiu reverter isso, mas num dado momento eu vi alguns apoiadores da sua campanha bem irritados com ele, isso em que estou falando em conversas pessoais que eu tive com essas pessoas. Eu diria que esses 2 anos foram de aprendizado para ele. E ele agora tenta dar uma dimensão maior às suas realizações ao que elas realmente possuem. É tipo você acender
uma vela e querer que ela pareça uma lâmpada. Mais ou menos isso. Bom, para um candidato que está no poder e conhece todas as contas do município, em detalhes, e coisas que não estão no orçamento, mas que ele sabe por estar na gestão, eu esperava uma proposta bem mais consolidada nos recursos existentes na prefeitura. Eu esperava, já que ele diz que arrumou as finanças da prefeitura, ele dizer para a gente, por exemplo, olha, eu consegui na gestão financeira, consegui abrir portas para que a prefeitura tivesse saldos melhores nesse ou naquele caso, que a gente pudesse alavancar com os recursos da prefeitura. O que vem externo, vocês sabem, é a minha restrição, já falei aqui várias vezes. Eu esperava, na hora dele fazer a análise, ele falasse menos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, exagerando o que ele fez, e ele trouxesse uma análise mais real e completa da questão da saúde, detalhadamente, com os números, o que ele conseguiu fazer, ser humilde o suficiente. Ele diz que consertou a saúde. Não consertou a saúde. É evidente que não consertou a saúde. Mas o que não quer dizer que ele não fez nada. Se ele preparou alicerces para que possa construir uma situação de saúde diferente, era isso que ele tinha que ter dito. Não é querer dizer que consertou a saúde. Não consertou. Então ele começa a passar por mentiroso, desnecessariamente. Na questão da educação, ele falar de uniforme, de merenda, porque estava ruim. Tá bom, você, na verdade, reencaixou as coisas. Ok, não tem problema nenhum. Isso é bom? É bom. Agora, um projeto de educação para o município. Você vem me dizer, nota do IDEB, vocês me desculpem, eu considero essa questão do IDEB uma fraude educacional. Se vocês quiserem, eu não vou falar aqui porque eu digo que é uma fraude educacional, uma fraude essa história do IDEB. Procurem até no YouTube, isso é o caminho das pedras, para andar rápido, para entender o que eu estou falando. Professor Pierluigi Piazzi. O que ele fala a respeito da fraude que foi transformada a questão do IDEB. Uma ideia originalmente boa, mas que foi, em função dos resultados, deturpada, violentada e se tornou uma fraude educacional. Então, vim dizer para que melhorou a nota do IDEB, isso para mim é coisa nenhuma. Eu quero ver o PISA. Bota lá no PISA e vamos ver se mudou alguma coisa na educação municipal. Por outro lado, para um cara que está 2 anos na prefeitura, faltou ousadia nas suas propostas. Ousadia é a palavra-chave para quem tenta a reeleição, porque fora isso ele é só mais um candidato. Pura e simplesmente isso. Com desvantagem porque ele passa a ser alvo. A campanha afirma sempre superdimensionando suas ações. Isso tira dele a credibilidade porque ele passa a ser combatido. Ele é o alvo, ele é a vitrine de vidro para os outros tacarem pedra. Então, se a campanha dele tomou caminhos totalmente errados e ele continua não tendo, como não tinha, uma proposta real de projeção dos próximos 4 anos, o que é lamentável para quem está na própria prefeitura. Aí você vai me perguntar uma coisa curiosa. Mas quer dizer então que todos os candidatos são ruins? Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu, na verdade, não esperava encontrar nenhum candidato que cumprisse aquilo que eu entendo como o candidato adequado. Assista meus vídeos, como escolher seu candidato, e você vai entender essa minha proposta. Isso acontece por causa dos vícios de séculos da estrutura política brasileira. Exatamente por isso eu fiz os vídeos. Eu quero mudar essa maneira do eleitor olhar para o candidato, consequentemente obrigar o candidato a mudar a postura dele diante do eleitor. Essa é a minha intenção.
tá? Eu não fiz esse trabalho para sugerir candidato nenhum, ok? Eu quero apresentar minha colaboração da qualificação do voto. Esse é o meu objetivo. É minha visão a respeito do assunto e que foi construída ao longo de 35 anos de convivência com esse sistema, e eu me sinto muito à vontade para criticá-lo severamente, ok? Procura no YouTube, Palpiteiro Tudo Tem Versões, e a série Como Escolher Seu Candidato. Procura, que eu estou deixando aqui embaixo o link do YouTube para você assistir e acompanhar, e vocês vão entender mais adequadamente minha análise. Um grande abraço e até a próxima. Eu devo fazer um vídeo pós o debate que vai acontecer na TV Cidade, se não me falha a memória, e que eu vou fazer uma análise do debate, tá? Um abraço a todos.